Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Jesus sacramentado está para ser adorado e também fala a nós pela palavra em seu Evangelho, que hoje é do capítulo 8 de Marcos, nos versículos de 27 a 33. Eis a narrativa de Marcos, e eu a apresento a você, saudando-te e a todos os seus. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Estas palavras são fonte de salvação para todos nós. E que estas palavras de salvação sejam também oportunidade para que possamos encontrar o perdão para os nossos pecados. Meu querido, minha querida, aqui, quando Jesus parte para a região de Cesareia de Filipe, a pergunta que ele faz aos seus está numa região onde as pessoas ainda pensam no Messias de uma forma ligada às estruturas de poder dos homens, onde o Império Romano dominava os povos e o povo sofria muitas opressões. E Jesus é o Messias, mas ele é o Messias não que vai agir com braço de ferro, mas com amor e misericórdia. É muito curioso as especulações que surgem ali e os comentários. Uns dizem que é algum dos profetas, ou Elias, ou João Batista, que teria voltado dos mortos. Jesus não se prende ao que dizem a respeito dele. Está aí um ensinamento para nós. Jesus não está preocupado com o que estão dizendo a respeito dele. Ele volta-se para os seus seguidores e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Diante da profissão de fé, por parte de Pedro, Jesus percebe que Pedro o compreende como Messias, como o ungido de Deus, como o enviado para inaugurar um novo tempo, pelo amor e pela misericórdia. E Jesus então aprova essa constatação petrina. Jesus diz a eles que não é o momento ainda de se revelarem todas as coisas, por isso ele diz: não digam isto a ninguém, porque chegará o momento certo. E aí depois é curioso, porque Jesus fala do seu messianismo misericordioso e compassivo, que traz a bondade de Deus e o chamado a todos para que voltem a Deus. E ele fala: dificuldades virão. Eu passarei por tempos difíceis. E ali ele cita o que vai acontecer até a sua ressurreição. E Pedro, então, pensando no messianismo ligado às estruturas de poder e com a ideia de autoridade humana para Jesus, Pedro, então, o repreende dizendo: Senhor, isso não pode te acontecer. E ele, então, repreende Pedro e faz isso diante de todos os seus seguidores para lembrar o seguinte: fugir das responsabilidades, dos pesos que surgem na vida, quando nós temos uma missão, nos leva a rejeitar
a responsabilidade que nos fora confiada. E Jesus está pronto para ser fiel ao Pai até as últimas consequências. Por isso ele fala: afasta-te de mim, Satanás. Não pensas como Deus, mas como os homens. Jesus está com isso, assumindo o seu messianismo, consciente da sua missão de libertar vidas, corações, histórias, restaurar a humanidade pela paixão, morte e ressurreição, e está pronto para os sacrifícios que tiver que enfrentar. Aqui traz um ensinamento para nós, esse gesto de Jesus. Nós não podemos desistir da nossa família, nas nossas lutas diárias. Nós não podemos ignorar a missão que nos é dada em nosso batismo de transformar o mundo como peregrinos de esperança por conta das dificuldades. As cruzes fazem parte da vida, mas a nossa fidelidade será honrada por Deus. Eu gosto de dizer sempre o que está na palavra: Deus honra e faz colher em festa e alegria aqueles que chegam a semear entre lágrimas. Deus nosso Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.